O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E o nosso assunto agora é o Pint of Science. Nós estamos aqui no estúdio com a Cristina Persson, que é professora e também mestre em História, né, Cristina? Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Tudo jóia. Então conta pra gente o que vem a ser o Pint of Science. Então, o Pint of Science é um festival que acontece já desde 2012. O primeiro Pint aconteceu na Inglaterra e é um festival acadêmico que tem por objetivo tornar a pesquisa científica mais acessível ao público comum, né? De maneira descontraída, tal. O pint, na verdade, pint, essa palavra pint é o copo de beber a cerveja, né? Aquele copo de vidro, como fala, de porcelana, né? Em alguns lugares, onde as pessoas bebem e brindam cerveja, né? E a ideia do Pint of Science, né? Desse primeiro pint que aconteceu na Inglaterra em 2012, foi de aliar, né, a pesquisa científica a essa descontração dos pubs ingleses. E é um festival que acontece em várias cidades do mundo, sempre em maio, nas mesmas datas. Então, vai estar acontecendo aqui em Itapê, vai estar acontecendo lá na Inglaterra, tem em Sorocaba, São Paulo, em quase 170 cidades do Brasil e muitas cidades aí pelo mundo. Puxa, que legal. E nós temos aqui Itapetininga há quanto tempo, Há Cristina? 5 anos 5 já. anos, 5 né? anos, enfrentamos pandemia, tivemos bastante... durante os anos de 2020, 2021... 2020 e 2021, né? Que foi a pandemia, assim, o auge da pandemia. Sim. O Pint aconteceu de maneira virtual, né? Tá lá no YouTube, quem quiser acessa lá, vai ver as palestras que aconteceram e foi bem interessante também. Mas agora, né? Que bom que a ciência nos proporcionou isso, né? Graças à ciência, às vacinas, nós podemos confraternizar e continuar, né, socializando, brindando e compartilhando a pesquisa científica. Sem dúvida. E esse ano, fala para a gente quando vai ser, quais os locais que vai acontecer e os assuntos, né? Que tipo de assunto científico que vai ser tratado. Bom, então o Pint of Science é esse festival mundial, né? Ele vai acontecer aqui em Itapetininga e em várias cidades pelo mundo nos dias 20 e 21 de maio, né? Semana que vem, terça e quarta-feira. Terça-feira vai acontecer no KDF, que fica ali na rua, que rua que é aquela? Doutor Lobato. Na rua Doutor Lobato, aquela rua atrás da Santa Casa, que tem o canteiro no meio, né? KDF, que já sediou o Pint o ano passado. E nós vamos falar de Itapetininga, das histórias de Itapetininga, que são muitas, né? Quem vai palestrar na terça-feira, desculpem, que é no dia 20, é o professor Cesário, que dá aula na FATEC. E o professor Cesário, ele vai trazer uma discussão que é muito comum aqui na cidade. Na verdade, ele vai desmistificar uma lenda, né? Aquela lenda, né, que tem ainda até hoje, muitas pessoas acreditam que Itapetininga não se desenvolve por conta do Getúlio Vargas, né? Então, ele vai explicar que não é bem assim, né? Que tem outros motivos que levam a isso e que, na verdade, Itapetininga se desenvolveu bastante, né? A gente não pode deixar que esse estigma, né, que na verdade é mal compreendido, fique recaindo o tempo todo aqui para o nosso povo. Mas o professor Cesário, ele fez uma pesquisa muito legal sobre as faculdades, né, de odontologia e farmácia que tinham aqui em Itapetininga, onde era lá
o ginazinho, né? Depois foi aquele prédio ali da rua Campos Sales, que vinha até aqui nessa rua, Isso. que Silva foi Jardim. demolido, né, recentemente, aí, infelizmente. E ali era a faculdade, para quem não sabe, quem é bem jovem não sabe, de farmácia e odontologia, que, se não me engano, foi a primeira faculdade de farmácia e odonto do sul do estado de São Paulo. Então, o professor Cesário ele vai trazer essa pesquisa, foi a dissertação de mestrado dele, e ele vai contar um pouquinho para nós sobre esse período e sobre toda essa história aí do começo do século passado, né? Parece que, nossa, faz tempo, hein? Mas não faz tanto tempo assim, não. Pensando historicamente, não faz tanto tempo assim. E é muito bom porque o professor Cesário, além de ser um grande estudioso, né, desse assunto, ele tem uma facilidade para falar e didática para que torna para todas as pessoas compreensível o assunto, né? Então vale a pena a gente assistir essa palestra aí o no professor KDF. Cesário, gente, olha, eu não sei que curso que ele dá aula na FATEC, ele é professor da FATEC. Mas, se não me engano, é de engenharia, né? Alguma coisa ligada à engenharia. Então, olha só que legal, né? As habilidades acadêmicas de uma pessoa que é de exatas, mas que também é de humanas, né? Então, assim, a ciência, né? As inteligências, elas são algo muito incrível, que pode ser muito explorado, né? E por que não deixar que essa coisa dos estudos, das pesquisas, elas se tornem mais acessíveis, né, ao público aí. Muito bem, Então, por isso que temos o Paint. Muito bom. E na quarta-feira, o que nós Na vamos ter? quarta-feira é um assunto muito legal também. Na quarta vai ser no Árabe, né, lá no Center Park, no Árabe lá do FOAD, também já desde o início do Paint, o Árabe cedia, né, esse evento, pelo menos uma vez, e vai ser sobre meio ambiente. Na verdade, o tema vai ser água e urbanismo, árvores também. E é bem legal também a Bruna Soldeira e o Zeca Pisa, também professores lá da FATEC, que vão também falar a respeito de meio ambiente, sustentabilidade, urbanização, assuntos que hoje em dia, né, Edmundo, não tem como viver nesse mundo que nós vivemos e não falar, não pensar em meio ambiente e sustentabilidade, né? Então, assim, não tem como. Então, são assuntos super pertinentes que vão estar aí também marcando o PAIT 2025. E é muito bom que esse pessoal da FATEC, né, já tem uma faculdade aqui de ponta, de grande qualidade, e aí o PAIT dá essa oportunidade, né, de as pessoas conhecerem um pouquinho dessas pesquisas, dos professores, né? Sim, isso é muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos anos anteriores, né? Porque nesses 5 anos aí nós tivemos muitas histórias. Como é que você que tem participado, o que você pode dizer do evento aqui em Itapetininga? Então, o evento aqui em Itapetininga, ele acontece, como já falamos, né, há 5 anos. E, assim, a gente sente um pouco, eu vou começar do que pode melhorar, né? A gente fica um pouco... Eu e o Cassiano, vamos falar um pouco do Cassiano. Cassiano, você conhece, né? É um pesquisador aqui, uma fera aqui de Tapetininga, um professor de filosofia. Atualmente ele dá aula no ITA, né? Formado pela Unicamp, se não me engano, super mega fera, o Cassiano, né, Cassiano? Deu o bolo em nós, não está aqui hoje, mas vou falar bem de você. O Cassiano é o coordenador geral, né? Só que o Cassiano mora em São Paulo, dá aula em São José dos Campos. Eu também estou um pouco afastada da academia, né? Eu sou professora aqui em Itapetininga, professora de História no
na escola pública, atualmente eu sou coordenadora, então eu estou um pouco afastada da academia. E o Cassiano é cheio de afazeres. Então, a gente sente um pouco que nós gostaríamos que a FATEC, que o Instituto Federal, que a Anhanguera, que a FSP, o IES, né, essas outras instituições acadêmicas, elas abraçassem o Paint também, né, que é um evento tão legal, mas que a gente fica todo ano, a gente não quer deixar de fazer, porque é uma coisa boa para a cidade, mas ao mesmo tempo nós estamos meio sozinhos, né? Então fica um pouco complicado. Gostaríamos de ter mais público, e porque assim, é uma delícia você sair para passear, para curtir a noite e ter um assunto legal para você estar ali conversando, compartilhando. Então, assim, a gente quer que as pessoas venham para o Paint, né? Que as pessoas façam desse evento, né, que todo ano acontece, um roteiro de um programa de lazer aí para as noites de maio. Perfeito, e acho que essa questão de ser um evento mundial é porque me parece que é muito mais agradável a gente discutir o conhecimento, aprender num bar, tomando uma cerveja, tomando um chopp, comendo alguma coisa, e eu acredito que o resultado disso acaba sendo muito melhor do que uma sala de aula, né? Sim, sim, sem Cristina? dúvida, né? E aqui, Itapetininga, a gente esquece, mas é uma cidade universitária, né? Então tem muitos universitários, eu esqueci de mencionar a faculdade lá de medicina, o SSC, né? Isso. O SSC. Então, assim, acadêmicos, prestigiem o Pint of Science, público em geral, venha beber uma cerveja conosco, vai ser muito legal. Outra coisa muito importante de se dizer, Edmundo, é que o Paint ele acontece aqui em Itapê também, né? Pelo esforço aí do incansável Cassiano, que todo ano ele mobiliza aí as pessoas para ajudarem aí. E também porque a gente tem patrocínio, né? O Sem nosso dúvida. parte tem patrocínio da GIB Agropar, né? Agropar. E assim, que é um escritório de inteligência financeira que já há 3 anos patrocina o evento. Esse ano, quem for ao Paint, quem participar, vai participar do sorteio de camisetas bem legais, a camiseta que tem cada ano é uma temática. Esse ano a temática é sustentabilidade. Então é uma camiseta com uma estampa linda, e algumas serão sorteadas nas noites que ocorrerão o Pint of Science. Isso é importante que você falou, Cristina, e a gente precisa valorizar, né, a GB Investimentos, né, que é uma empresa que está todo ano prestigiando aí, pagando, né, alguns custos desse evento, que é um evento voluntário, né, feito por pessoas que estão querendo levar o conhecimento para a população, né? Então é muito importante que outras empresas sigam esse exemplo, né? Porque é fundamental esse apoio, né, Cristina? Patrocinar cultura, pesquisa, é só ganho, né, que a gente tem, porque é tudo de bom, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a Golf Business como eu já mencionei, é um escritório de inteligência financeira que faz com que as pessoas realizem seus sonhos, o sonho da casa própria, o sonho de um carro novo, o sonho de uma viagem, até o sonho de cursar uma universidade, né? De cursar uma faculdade, uma graduação, fazer uma pós-graduação, né? Tem
várias linhas de crédito para isso, e o Marquinho e o Luiz ajudam vocês a galgar aí um futuro melhor. Muito bom, que bom. Parabéns aí, tem que fazer um reconhecimento aí para o Luiz, para o Marquinho aí, da Golf Business aí, que estão patrocinando o evento. E também, muito importante, falar do Cassiano Terra, né? Que é uma das figuras icônicas aqui de Itapetininga, né? É um filósofo que é professor lá do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e uma das figuras aí intelectuais aí da cidade que hoje realmente tem uma importância muito grande. E dentro dessa importância está essa preocupação dele, que está fora de Itapetininga, em trazer esse evento, em trabalhar com esse evento. Né? Então, acho que a gente também tem que reconhecer essa figura aí do Cassiano. Né? Sim. Fala dos horários, faltou falar um pouco do horário da terça no KDS, né? E na quarta no Árabe. Então, o horário, as portas se abrem às 7 da noite, às 19 horas, né? Para o pessoal ir chegando e se encontrando, beber um pouquinho, né? Descontrair um pouquinho. Mas as palestras, elas vão começar por volta de 19h30, 20 horas, tá? 19h30, 20 horas. As palestras começam. Geralmente acaba até umas 10 horas, já acabamos, mas após as palestras abre para discussão e fica um ambiente bem legal, bem descontraído e todo mundo vai sair feliz de lá. E acho também que é importante, né, no caso, uma pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre a FATEC, às vezes alguém que está interessado em fazer um curso, vai ter ali professores, ali o pessoal que está produzindo conhecimento, né? Então, esse também é um lado, né, bem prático também do Pint of Science. Então, uma coisa que o Cassiano toma muito cuidado, né, que quando a gente seleciona os palestrantes e os temas, é que são tanto palestrantes que ou são daqui de Itapetininga, ou eles pesquisam coisas aqui de Itapetininga, né? Para que o Pint ele seja bem identitário, né? Essa coisa da cidade, ela tem que estar no Pint. Então, o Pint Itapetininga ele é muito original, muito tem a nossa marca, né? É o nosso lugar de fala. Então, vamos falar de produções acadêmicas daqui, da nossa terra, da nossa cidade. Então, é bem interessante isso. E quando a gente fala de produção acadêmica, né, é importante a gente desfazer essa imagem, às vezes, que as pessoas acham que é tudo muito hermético, muito difícil. E muito distante. Né? Então, a linguagem, o lugar apropriado é o bar, aí, no caso, o KDF, que, por sinal, é um lugar excelente para você tomar uma cerveja, um chopp, comer algumas coisinhas gostosas lá que o Dudu KDF faz, né? E bem como no árabe, né? Do Fuad, que está prestigiando sempre, que é a melhor culinária árabe aqui da nossa região, né? Então, assim, realmente é agradável. O conhecimento, a pesquisa, a ciência, ela tem um lado que a gente precisa começar a desvendar melhor. Né? E o Pint of Science vem justamente para isso, né? Para quebrar um pouco esse gelo, essa distância do mundo acadêmico e científico da população, das pessoas comuns, né? Porque, na verdade, toda a ciência está ligada às pessoas comuns, né? Não adianta fazer ciência fora desse contexto. Não existe ciência sem pessoas, né? E, assim, é bem bacana isso de ser acessível, né? De você, mas eu não vou porque eu não vou entender, porque eu não sei. E não tem essa, né? Todo mundo vai entender, a linguagem utilizada é uma linguagem para que o público entenda, são professores, né? Pessoas que estão acostumados, tem toda uma didática, né? Então, assim, vai ser muito legal, venham, tragam suas famílias. É legal que em algumas cidades, Edmundo, tem o
Pint of Science Milk, que é para crianças, né? Para eles, milk, porque eles vão tomar leite, né? No pint, né? Para que as crianças também tenham contato com a academia. Claro, né? Que são outro tipo de pesquisa, né? Mais acessível, mas também, por que não, né? As crianças também podem experimentar, né? Podem conhecer, né, coisas que fazem parte do dia a dia, né? Então, assim, a ciência ela não pode estar distante das pessoas, né? O laboratório pode ser na rua, né? Pode ser em qualquer ambiente, num espaço de brincar. Então, é interessante. A gente toda pesquisa, toda produção, né? Ela parte de um ponto e esse ponto ele sempre está vinculado aos sujeitos, aos cotidianos, né? E aos elementos aí que nos definem. Muito bem. E eu quero até ressaltar os temas, né? Antes de encerrar, que já está dando o nosso horário aqui, mas na quarta-feira, a sustentabilidade, né? Com a professora. Como é que é o nome dela? Bruna. Com a professora Bruna. Não, na terça-feira. Não, mas na quarta é sustentabilidade no árabe, né? Na quarta, sustentabilidade no árabe. Que é um tema extremamente fundamental para qualquer pessoa de qualquer área. Né? É Bruna Soldeira, né, que você falou? Bruna Soldeira e Zeca E o Zeca da DNA, né, que é DNA, também professor. Né? Olha aí, então um assunto fundamental. E na terça, que é o Cesário, que é o nosso professor já tão conhecido aí, tão querido aqui da cidade, que vai falar sobre a história das faculdades aqui de odontologia e farmácia, né, de Itapetininga, né, e também um pouquinho desse momento político aí, né, onde Itapetininga tendo o Júlio Prestes, né, que foi um dos políticos mais importantes daquela época da República Velha, né, e, no caso, o período do Getúlio Vargas, que, segundo a Cristina está falando aí, não é bem assim, né? Tem muitos fatores aí que a gente precisa hoje enxergar de uma forma diferente, né? Então é isso aí. Fique à vontade aí para você fazer suas considerações finais. A gente, antigamente, nós estávamos acostumados a pensar nessa história do vilão e do mocinho, né? E hoje em dia já não é mais assim. Ainda bem, né, que as coisas mudam, que existe a pesquisa, né, que as coisas se fundamentam a partir dos fatos, né, que contra fatos não há argumentos, né? Então a pesquisa histórica, qualquer pesquisa, né, a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica, ela tem toda uma lisura, ela tem todo um cuidado. Então, se é uma coisa cientificamente comprovada, é uma coisa verídica, né? Não é fake news. E assistam, compareçam e vão até ao KDF e ao árabe prestigiar o Pint of Science. Vai ser muito legal, gente. Muito bem. E só para reforçando, né? Terça-feira que vem, dia 20, no KDF, Dr. Lobato, um lugar que tem uma cerveja excelente, chopp, tem porção aí de diversas porçõezinhas muito deliciosas aí, e ainda mais a palestra do nosso Cesário aí sobre Faculdade de Odontologia e Farmácia de Itapetininga, e esse período aí da era Vargas aí, após aí o predomínio dos Prestes aqui de Itapetininga na política nacional, né? E na quarta-feira, no restaurante árabe, uma deliciosa comida árabe, também uma cerveja gelada, e nós vamos ter lá a Bruna Soldeira, professora da FATEC, e o Zeca Pisa, professores da FATEC, falando sobre meio ambiente e sustentabilidade em Itapetininga, um assunto fundamental para todas as pessoas aí que podem ir se divertir, tomar uma cerveja e saber um pouquinho mais da cidade, saber um pouquinho mais da história, um pouquinho mais da pesquisa científica em Itapetininga. E não podemos deixar de
fazer aqui um reconhecimento aqui a Golf Business, né, que é um patrocinador aí do evento, né, e também ao Cassiano Terra, nosso filósofo aí, nosso filósofo icônico aqui de Itapetininga, né, e da Cristina Persson também, que é organizadora desse evento tão importante que é o Pint of Science de Itapetininga. E eu quero agradecer a Cristina. Obrigada. Né? Obrigado aí pela sua presença. Nossa, é um prazer estar aqui divulgando, né, a ciência, a pesquisa. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, não só a sua presença, mas principalmente por ter o Pint of Science aqui na cidade, né, que é muito importante para a gente. Eu vou lá, sem dúvida, aí vou convidar todo mundo que puder, porque eu já fui, é muito bom, gosto muito. E queremos agradecer a sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Obrigada aí.